Liturgia do dia 9 de outubro de 2023. Memória de São João Leonardi, presbítero, e São Dionísio, bispo, e seus companheiros mártires. Primeira leitura. Início da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amati, que dizia: Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive, e anuncia-lhe que sua perversidade subiu até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho a fim de fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Desceu a Jope e encontrou um navio com destino a Tarsis. Adquiriu passagem e embarcou com os outros passageiros para essa cidade, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um vento violento sobre o mar, levantando uma grande tempestade que ameaçava destruir o navio. Tomados de pavor, os marinheiros começaram a gritar, cada qual a seu Deus, e a lançar ao mar a carga do navio para o aliviar. Jonas havia descido ao porão do navio, deitara-se e dormia a sono solto. O chefe do navio foi vê-lo e disse: Como tu dormes? Levanta-te e reza ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós e não morramos. Disseram entre si os marinheiros: Vamos tirar a sorte para saber por que nos acontece esta desgraça. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas. Disseram-lhe: Explica-nos, por culpa de quem nos acontece esta desgraça? Qual é a tua ocupação e de onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Ele respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra firme. Aqueles homens ficaram possuídos de grande medo e disseram: Como é que fizeste tal coisa? Pelas palavras dele, acabavam de saber que estava fugindo da presença do Senhor. Disseram então: Que faremos contigo para acalmar o mar? Pois o mar enfurecia-se cada vez mais. Respondeu Jonas: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos deixará em paz. Eu sei que por minha culpa se desencadeou sobre vós esta grande borrasca. Os marinheiros, à força de remar, tentavam voltar à terra, mas em vão, porque o mar cada vez mais se encapelava contra eles. Então invocaram o Senhor e rezaram: Suplicamos-te, Senhor, não nos deixes morrer em paga pela vida deste homem. Não faças cair sobre nós este sangue inocente. Fizeste, Senhor, valer tua vontade. Então tomaram Jonas e atiraram-no ao mar, e cessou a fúria do mar. Invadiu esses homens um grande temor do Senhor. Ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram-lhe votos. Determinou o Senhor que um grande peixe viesse engolir Jonas, e ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Então o Senhor fez o peixe vomitar Jonas na praia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório é do livro de Jonas, capítulo 2. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Do fundo do abismo, do ventre do peixe, Jonas rezou ao Senhor, o seu Deus, a seguinte oração: Na minha angústia clamei por socorro, pedi vossa ajuda do mundo dos mortos, e vós me atendestes. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Senhor, me lançastes no seio dos mares, cercou-me a torrente, vossas ondas passaram com furor sobre mim. Então eu pensei: eu fui afastado para longe de vós, nunca mais hei de ver vosso templo sagrado. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor.
E quando minhas forças em mim acabavam, do Senhor me lembrei, chegando até vós a minha oração. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O livro de Jonas é o único que se encontra integralmente no lecionário, com exceção da oração do capítulo 21. Este livro é uma narrativa didática nascida num contexto judaico, em que, por um lado, se pretende defender ciosamente a própria identidade e, por outro, alguns querem permanecer fechados aos outros povos. O livro de Jonas, com uma narrativa paradoxal e humorística, ridiculariza essa mentalidade nacionalista e exclusivista, para afirmar que o Deus de Israel é também o Deus de todos os povos, mesmo dos inimigos do povo, como era o caso da Assíria, cuja capital era Nínive. O profeta, que representa a mentalidade fechada do judaísmo, é precisamente enviado a essa cidade inimiga para convidar à conversão. Tenta escapar, fugindo na direção oposta, rumo às colunas de Hércules, o mais longe possível da cidade detestada. Mas Deus sabe como vencer a resistência do profeta, que, apesar da sua teimosia, volta a encontrar-se no lugar de partida. Notemos que os marinheiros pagãos são apresentados como bons homens que temem ao Senhor. É com repugnância e muita dificuldade que sacrificam o profeta. Também entre os pagãos há gente boa, disposta a acolher os sinais que vêm de Deus. Pelo contrário, entre o povo de Deus, nem todos se comportam bem, como acontece com o próprio Jonas. No texto do Evangelho, Jesus vai a caminho de Jerusalém. Um judeu faz-lhe uma pergunta que é uma armadilha. Que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus responde com outra pergunta
que conduz o doutor à própria lei de Moisés. O que está escrito nela? O homem lembra o preceito do amor, tal como estava formulado em Deuteronômio 6:3. Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E que os israelitas recitavam todos os dias, acrescentando o preceito do amor do próximo, tal como está expresso no Levítico. O legalista, vendo a sua síntese aprovada por Jesus, acrescenta outra pergunta armadilhada: quem é o meu próximo? Pensando que no Antigo Testamento, próximo era apenas o israelita e mais tarde o imigrado que se tinha inserido na comunidade israelita, pensando que no tempo de Jesus, o próximo estava limitado ao membro da própria seita, fariseus, zelotas e outros. Compreendemos a força inovadora que se solta da parábola contada por Jesus. O Senhor não dá uma resposta teórica. Conta uma parábola que ia ao encontro da experiência dos ouvintes, que deviam estar lembrados de acontecimentos idênticos ao narrado por Jesus. O cenário também é importante. A estrada que de Jerusalém, situada a 740 metros acima do nível do mar, leva a Jericó, situada a 350 metros abaixo do nível do mar. Desenha um percurso cheio de curvas e contracurvas, de gargantas e ravinas, onde facilmente se escondiam salteadores, ladrões. A ação narrada é animada e forte. O homem agredido, dilacerado e sangrando é visto por um sacerdote e um levita, que ignoram. Finalmente, aparece o protagonista da parábola, um samaritano, mestiço, bastardo e herético, que cuida do ferido. Jesus compraz-se na descrição das ações deste homem mal visto pelos judeus. Cheio de compaixão, aproxima-se do homem caído, desinfeta-lhe as feridas com vinho, alivia as dores com azeite e leva-o para uma hospedaria, onde à sua custa ele vai ser curado. Jesus faz mais uma pergunta: qual destes três te parece ter sido o próximo daquele homem? Está aqui o centro da narrativa. Quando Jesus diz ao doutor: vai e faz tu também o mesmo, desloca totalmente o centro da questão. Não se trata de saber quem é o nosso próximo, porque toda criatura humana o é. Trata-se, isso sim, de saber como nos tornamos próximo do outro. Quem manifesta sua compaixão em ações concretas em favor de quem precisa, esse é o verdadeiro discípulo de Deus, porque se faz próximo do homem. As leituras de hoje estão cheias de movimentos que nos envolvem. Jonas foge para não ir a Nínive, como Deus lhe tinha ordenado. Mas, fugindo aos ninivitas, foge de Deus. Quantas vezes também nós fugimos à missão que Deus nos confia, alegando determinadas motivações e as dificuldades do mundo de hoje. Mas fugindo à missão, afastamo-nos de Deus. No Evangelho, o sacerdote e o levita também fogem do homem caído à beira do caminho e não encontraram a Deus. O samaritano, pelo contrário, aproxima-se do ferido e abandonado, cuida dele e torna-se disponível. E encontra a Deus, porque sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Visto de outro ponto de vista, aquele samaritano que usa de misericórdia para com o homem caído à beira da estrada, é Deus que se faz próximo do homem, numa dinâmica de amor e de misericórdia. Deus é o bom pastor, que procura a ovelha perdida para a reconduzir ao redil. É o pai que corre ao encontro do filho perdido que regressa. É o samaritano que se inclina sobre o homem caído. É Jesus que morre na cruz por nosso amor. Deus é assim e não quer uma religião que nos afaste dos outros.
na tentativa de nos protegermos de certos contágios, de uma religião em que o primado não pertence à caridade. O convite de Jesus, vai e faz tu também o mesmo, é dirigido a cada um de nós. Dá-te, entrega-te por amor ao serviço de Deus e ao serviço dos homens, particularmente dos caídos à beira dos caminhos da vida. Sê uma Eucaristia permanente para a glória e alegria de Deus, para a bem e salvação da humanidade. Jonas, lançado ao mar e engolido pelo peixe, é reconduzido à praia. Mas entre um e outro acontecimento, dirige a Deus uma oração que não vem no texto, mas reencontramos no Salmo responsorial. Na minha aflição invoquei o Senhor, e ele respondeu-me. Da morada dos mortos clamei por socorro, e ouviste a minha voz. É um elemento muito importante, porque sem oração não é possível abrir-se à graça, passar do egoísmo preocupado consigo mesmo, com a própria vida, com a própria reputação, para o amor que se faz próximo de quem precisa. A exemplo de Jesus, o bom samaritano da humanidade. Hoje a Igreja faz memória a São João Leonardi, presbítero, e São Dionísio, bispo, e seus companheiros mártires. São João Leonardi nasceu em Lucca, Toscana, no ano 1541. Estudou farmácia, mas abandonou esta profissão e ordenou-se sacerdote. Dedicou-se à pregação, instruindo em especial as crianças na doutrina cristã. Em 1574, fundou a Ordem dos Clérigos Regulares da Mãe de Deus, pela qual teve de sofrer muitas tribulações. Instituiu também uma associação de sacerdotes para a propagação da fé, que lhe valeu ser merecidamente o criador do Instituto, que, ampliado pelos sumos pontífices, recebeu o nome de Propaganda Fide. Com a sua caridade e prudência, restaurou a disciplina em várias congregações religiosas. Morreu em Roma no ano 1609. Segundo uma tradição referida por São Gregório de Tours, Dionísio veio de Roma para a Gália, França, nos meados do século III. Foi o primeiro bispo de Paris e morreu mártir perto desta cidade, juntamente com 2 membros do seu clero. Quando se deseja reformar os costumes das pessoas, faz-se necessário, em primeiro lugar, que, procurando antes de mais a glória do Senhor, se peça e se espere o auxílio daquele de quem precede todo o bem nesta difícil e tão salutar matéria. Em seguida, ponham-se os reformadores ante os olhos daqueles a serem reformados, como espelhos de virtudes e como lâmpadas colocadas sobre o candelabro, para que pela integridade da vida e esplendor do comportamento brilhem para todos que estão na casa de Deus. Deste modo, os atraíam suavemente para a reforma, em lugar de obrigá-los, e não se exija do corpo o que não se encontra na cabeça, conforme diz o Concílio de Trento, pois assim seria ameaçada a estabilidade e a ordem de toda a família de Deus. Além disto, procurarão com diligência, à semelhança de um bom médico, conhecer todos os males que afligem a Igreja e quais exatamente os remédios requeridos, a fim de ministrar o tratamento oportuno a cada um deles. Agora, quanto aos remédios que a Igreja deve empregar, são para todos, porque a reforma tem de começar do alto e de baixo ao mesmo tempo, isto é, dos chefes e dos pequeninos. Em primeiro lugar, deve-se voltar os olhos para todos os prelados, de modo a iniciar-se a reforma, donde poderá fluir para os outros. Das cartas ao Papa Paulo V, de São João Leonardi, presbítero. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje
para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São João Leonardi, São Dionísio Bispo e seus companheiros, e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, fonte de todos os bens, que anunciastes o Evangelho aos povos, por meio do presbítero São João Leonardi, e que mandaste São Dionísio e seus companheiros anunciar aos gentios a vossa glória e os fortalecestes no martírio. Concedei que, seguindo seu exemplo, saibamos nos desprender das glórias do mundo, sem temer as suas ciladas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.